Projeto Precificação no Artesanato Cearense. O caso em Moita Redonda. Quanto me custa? Moita Redonda em A Importância do Preço Justo. Um jovem, diante de um senhor artesão do barro que está expondo suas peças, lhe pergunta: Oi, por quanto o senhor vende essa panela? Estou vendendo por R$20. Nossa, mas está muito barato. Por que esse preço tão baixo? É que se eu cobrar mais caro, outra pessoa cobra barato e eu perco o cliente, né? E se todo mundo cobrar um preço parecido? Aí o cliente escolhe a que ele mais gosta e não a mais barata. Aí pode ser. Mas como é que eu convenço o pessoal a cobrar esse preço? Em qualquer profissão, o preço justo é importante para a valorização e sobrevivência do seu trabalho. Se você é artesão, se pergunte o seguinte: você está vendendo suas peças pelo preço que elas valem? Você está vendendo suas peças pelo preço que elas valem? Para quem trabalha com artesanato, é comum o cliente querer pechinchar e pedir para comprar mais barato. Uma saída para isso é esse cliente entender as etapas da produção da peça artesanal e entender por que ela tem aquele preço. Muitas vezes, nós mesmos não temos noção de quanto gastamos para produzir uma única peça. Este audiolivro vai te ajudar a entender o valor de cada peça da sua produção. Com esses custos em mente, você vai convencer os clientes e outros artesãos de que o preço ideal não é alto, e sim justo. O custo da matéria-prima. Você sabe calcular o custo da matéria-prima de uma peça? No artesanato em cerâmica, nossa medida vai ser a bola de barro. Uma bola de barro tem o peso de 4,5 kg. Esse é o peso de uma panela tradicional média. A bola de barro custa em média R$20. Então, para fazer uma panela média, nós gastamos no mínimo R$20. Experimente fazer esse cálculo com outras peças. O custo dos outros materiais. Mas claro que uma peça não se faz só com o barro. No caso de algumas peças de barro, também são feitas pinturas e outros materiais de acabamento. Já botou na ponta do lápis o quanto você gasta com esses materiais por mês? Vamos supor um custo de R$200. Você vai dividir esses custos pelo total de peças que fez no mês. Se você fizer 25 peças no mês, então o custo desses materiais por peça é de R$8. Vamos somar aqueles R$20 da bola de barro. Fica R$28. Então você precisa estabelecer uma planilha onde você lista os materiais que usa, pincel, tinta, e o seu gasto por mês. Você vai dividir o preço do material que usa pela quantidade de peças feitas no mês. O custo da queima. Falando nisso, lá vem mais gasto: a queima da peça. Uma carroça de lenha custa cerca de R$50. E não esquece da diária do forneiro, que é uns R$150. Mas em uma queima, não vai só uma peça, vão várias. Além do mais, em uma única queima, precisamos de 2 carroças de lenha. Imagina que você faz 2 queimas por mês. 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 150, mais 150, 500. Se você faz 25 peças por mês, então o custo da queima por peça é dividido por esses 500. Então, é como se o custo da queima de cada peça fosse R$20. Na planilha você coloca custo da queima, lenha e forneiro, e o seu custo por mês para manter. No final, divida pela quantidade de peças feitas no mês. O seu custo será igual à soma desses valores que você vai dividir pela quantidade de peças feitas no mês.
O custo dos auxiliares. Nesse processo tem muita gente envolvida além do mestre artesão. Tem os artesãos auxiliares, que podem trabalhar fazendo o acabamento da peça. Quanto você paga aos seus auxiliares por mês? Anota aí, por exemplo, se você paga R$ 450, vai novamente dividir pelas peças que faz no mês. Se forem 25 peças, são R$ 450 dividido por 25 peças, igual a R$ 18 por peça. Então, na planilha você vai colocar o valor do auxiliar, somar e dividir o valor final pela quantidade de peças feitas no mês. O custo em mão de obra. E a sua mão de obra? Suas horas de trabalho também entram na conta. Já parou para pensar em quanto tempo você passa fabricando uma peça? Esse valor pode variar de artesão para artesão. Você pode colocar mais ou menos dependendo da sua experiência. Mas vamos colocar um custo mínimo. 1 hora de trabalho igual R$ 4. Se você passa 2 horas fazendo a panela de barro, então as horas de trabalho vão custar R$ 8 por panela de barro. Temos também que considerar o valor sentimental. Afinal, o custo de uma peça só é medido pelo material que a gente gasta e pelo tempo que a gente passa fazendo? O que você acha? O artesanato carrega a cultura e a identidade de um povo. Além de continuar a tradição, cada artesão vai criando um jeito próprio de fazer, aprendendo técnicas novas e aprimorando o uso dos materiais e das ferramentas. Não é à toa que os artesãos mais experientes são chamados de mestres artesãos e repassam seu conhecimento aos artesãos mais jovens. O próprio ato de fazer com as mãos tem um valor próprio. Uma artesã aprende com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó. É esse valor que vamos chamar de valor sentimental. Nesse, não vamos colocar um custo de exemplo, mas vamos te perguntar: em quanto você acha que esse valor sentimental aumenta o preço da sua peça? Agora vamos ver os custos de cada mês. Lembra que falamos da água que o artesão usa para modelar a peça de barro? A água é um dos custos fixos. A gente gasta mais ou menos a mesma quantidade de água todo mês. É a mesma coisa da energia elétrica, do telefone, do gás. Para esse custo entrar na conta das peças artesanais, precisamos saber exatamente quanto gastamos em cada uma dessas coisas. Por exemplo, se os seus custos fixos por mês são de R$ 250, vamos dividir 250 pela quantidade de peças feitas, 25. Assim como fizemos com o custo da queima e dos materiais. Então, a peça individual vai ter o acréscimo de R$ 10. Vamos lá. Gasto mensal: água, energia, telefone, gás. Some tudo. Ao final, divida pela quantidade de peças feitas no mês. O custo do transporte. E quando o cliente pede a peça pelo correio? Aí temos mais 2 custos entrando na conta: o de embalagem e o do transporte. Na embalagem podemos colocar o valor geral de R$ 1. Já o do transporte vai variar. Depende da transportadora que você escolher. Nos correios, por exemplo, há as opções do PAC e do SEDEX. O envio da panela tradicional média vai nos custar cerca de R$ 30,50 no PAC e R$ 30 no SEDEX. Lucro. Reparou que a gente falou muito do quanto se gasta em uma peça de barro? Porém, para o trabalho ter continuidade, mais uma coisa precisa entrar na conta: a margem de lucro. Esse valor gira em torno de 30% a 50% do valor original da peça. Se escolhermos colocar um lucro de 30%, vamos multiplicar o valor da peça por 1,3. Aí o jovem diz: nossa, então essa panela vai custar R$ 113,10? Aí o artesão responde: pois é, e a gente nem colocou o valor sentimental ainda.
Essa panela tem uma técnica especial, que é a renda. Acho que ela vale mais por isso. Vou fechar em R$ 120. Bom, então você precisa fazer as suas anotações, onde você inclua a data de cada produção e a quantidade de peças produzidas. A precificação de uma peça única. Considere o barro, outros materiais, pincéis, tinta, a queima, o valor que se paga aos auxiliares, o valor da mão de obra, o valor sentimental, os custos do mês, telefone, água, energia, o transporte, o lucro. A soma de tudo isso apresenta o valor final de cada peça. A soma de tudo isso mostra o valor final de cada peça. Quanto me custa? Precificação no artesanato cearense em Moita Redonda, Cascavel, Ceará. Parceiros: Varal, Laboratório de Design Social, Universidade Federal do Ceará, Metace, Design e Cultura. Apoio: Instituto Mirante, Cuia, Centro de Design do Ceará. Este projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar 195/2022. Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Equipe: Agente Cultural, Lia Brasil Calvet. Projeto gráfico e diagramação: Adson Pinheiro Queiroz Viana, Aline de Albuquerque Bezerra Moreira, Victor Silva Moraes Furtado. Ilustrações: Lia Brasil Calvet, Werbson de Souza Melo. Pesquisa: Ana Lúcia dos Santos Vieira e Silva, Giovana Silva de Oliveira, Lia Brasil Calvet, Werbson de Souza Melo. Roteiros: Adson Pinheiro Queiroz Viana, Aline de Albuquerque Bezerra Moreira, Lia Brasil Calvet, Giovana Silva de Oliveira, Victor Silva Moraes Furtado, Werbson de Souza Melo. Produção executiva: Alessandra do Nascimento Pereira. Monitoria comunitária: Janaína Martins Cavalcante, Karine Pereira dos Santos, Liviane Santos Silva, Lucas Silva Ribeiro, Lucivalber Silva do Nascimento, Missilene Santos Teixeira.